Olá, sou Lu Azevedo, host do podcast Empreendedoras no Ar. E antes de você começar a assistir esse episódio, clica, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque você vai aprender muitas coisas e eu tenho certeza que o seu negócio será um sucesso. Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a Laje Guinon e estou aqui ao lado de Lu Azevedo. Diga, Lu! Gente, hoje trouxemos algo de um segmento diferente. Sabores e ideias. Vamos falar um pouquinho sobre uma empresa diferenciada que traz com a criatividade muitos sabores, coisas diferentes que trazem... Remetem a coisas maravilhosas, né? Na verdade, eu tive a oportunidade de conhecer mais um pouco sobre também a empresária por trás da marca. E ela tem uma história super incrível que merecia vir pra cá, né? Dividir conosco essa história incrível da Érica. Érica, seja muito bem-vinda. Vamos falar aí, então, da sua empresa maravilhosa. Conta um pouquinho de você, claro, e como que começou tudo. Olá, eu agradeço muito o convite de vocês para estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Bom, a minha empresa está em Itajubá há quase 7 anos de existência já. E eu sou itajubense, eu comecei a trabalhar com 16 anos aqui em Itajubá, na loja num comércio de um tio meu, né? Eu era a menor aprendiz da AMAI e vim de uma família muito simples. E trabalhando com meu tio, né, na área administrativa dessa loja, eu me identifiquei muito com a parte de administração de empresas, gerenciamento. Legal. Porém, desde a infância eu já tinha ali um olhar muito apaixonado pela comida. Para mim, a alquimia de misturar ingredientes e aquilo se transformar num bolo, num salgado, e aquilo, né, aquela gororoba ali crua se tornar um alimento. Já tinha uma história também com aquilo para mim era incrível, ver um bolo crescendo no forno, a ação do fermento, né? Que antes não dava para comer e depois de assado ficava uma delícia. Então, isso me atraía muito. E aí, quando eu fui escolher a faculdade, eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? Aí eu queria aliar as duas partes, a administração com a alimentação. E eu falei, eu vou fazer nutrição. Então, eu fiz a faculdade de nutrição, me formei em 2003. E fui para fora, fui trabalhar em Santa Catarina, morei em Joinville, trabalhei em concessionária de alimentação. E fui para Portugal, morei 1 ano em Lisboa. Depois disso, voltei de Lisboa, fiz uma pós-graduação lá. Voltei de Lisboa e fui para Florianópolis. E tudo na área de alimentação? Sempre. Que legal. Me diziam assim, meu pai, filha, se você não arrumar um trabalho na sua área, arrume outra coisa. Eu falei, pai, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu vou encontrar um trabalho na minha área. E sempre consegui trabalhar na minha área de alimentação. Você se jogava assim nessas mudanças? Porque assim, 1 ano em Lisboa... Ai, que delícia. Vai pra Joinville, volta pra Florianópolis. Você não era pegada assim de... Ai, meu Deus, tem que voltar pra Itajubá. Eu sou uma cidadã do mundo. Eu amo viajar, amo. Então, e quando meu marido falou, eu vou fazer uma parte dos meus estudos em Lisboa, eu falei assim, quando que a gente vai? Ai, adoro. Meu nome é quando? Meu nome é quando? Também, adoro. E aí, arrumei as minhas malas e fui com ele. E aí, voltando com uma pós-graduação que eu aproveitei e fiz lá fora também, na área de eventos, que era algo que eu me interessei bastante no começo da minha carreira profissional, trabalhando em restaurantes industriais. Essa pós em eventos me trouxe, então, um trabalho muito bacana em Florianópolis, que era gerente de alimentos e bebidas de um centro de eventos da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Então, eu gerenciava toda a parte de eventos, de diretoria, eventos de empresas que aconteciam lá. Eu gosto muito de eventos corporativos, é o meu foco. Até hoje gosto, não tenho tempo de fazer. A gente é muito procurado para isso, mas eu não tenho ainda escolher as batalhas, possibilidade ali de atender todas as demandas. Então, a gente acaba tendo que escolher realmente o foco, né? Sim. E, bom, de Santa Catarina, a gente foi morar em São José dos Campos, uma questão profissional. E trabalhei também em várias empresas. E a última empresa que eu trabalhei foi o Sebrae. Eu trabalhei 4 anos no Sebrae como consultora de negócios de alimentação. Então, por 4 anos, eu atendi somente pequenos empresários do segmento. Consultoria. E eu considero como a minha segunda faculdade. Sim. A vivência prática, né? Do empreendedorismo
dos pequenos negócios ali foi para mim acompanhar aquelas dores, incrível. Né? Tanto que você aprende ensinando também, né? Exatamente. Então, eu considero a minha segunda faculdade, esses 4 anos de Sebrae, São Paulo. Eu atendia todo o litoral norte de São Paulo e o Vale do Paraíba. Nossa, que legal. Então, foi uma experiência incrível. Fora os próprios treinamentos ali da empresa, né? Tudo que você tem que fazer, vai aprendendo mesmo. E a gente tem que se manter muito atualizada para trabalhar com consultoria, não é? Então, essa questão da busca por novidade, por tendências, isso me atraía muito. Eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de conhecer coisas novas. Então, esse trabalho da consultoria me fazia muito feliz. Porém, a gente sempre tem aquele olhar assim, eu pelo menos comecei a ter, eu quero ir para um lugar mais tranquilinho. Cidade grande é meio loucura demais, assim, eu queria me criar um pouco de raiz, mas numa cidade menor. E aí, tive a minha filha e eu resolvi voltar para Itajubá. A maternidade mexe muito com a gente. Mudou, né? E aí, a gente falou, então, né, vamos para lá. Meu marido veio trabalhar para cá. E logo que minha filha tinha ali 1 aninho, eu comecei o projeto da loja. Nossa, que legal. E aí, o que te inspirou a abrir a empresa? Qual que foi o seu ponto de partida aí para abrir? Quando eu me formei, eu sabia que eu queria empreender. Porém, eu não tinha nem dinheiro e nem experiência. E por não ter dinheiro, a gente não tá muito disponível para errar, né? Porque... Mas você tinha sabedoria, né? Pelo menos falar, não tenho isso, nem aquilo... Vou primeiro aprender no CLT. Exato. Às vezes a gente vê, né, a pessoa herdeira, ela tem aquele dinheiro fácil, ela consegue quebrar... Ou erra muito até. Consegue quebrar 4, 5 empresas, né? Quem não tem dinheiro tem que tentar acertar de primeira, né? Sim. E aí eu sabia disso, que eu precisava de recursos e precisava de mais experiência. Então eu fui trabalhar, né, como funcionária por 13 anos. E aí quando eu voltei para Itajubá, esse sonho, vamos dizer assim, que ele caminhava comigo há 13 anos, ele se tornou real, né? Então, toda essa experiência profissional de faculdade, pós-graduações, que eu fiz uma pós em administração de empresas também, tudo isso se somou para que o conceito da loja fosse criado. Então, foram 13 anos gestando essa loja, né? Essa empresa. E me preparando para abri-la. Então, eu fiz cursos desde garçom, eu sabia que eu queria trabalhar numa cidade menor. Por, né, sorte, na minha opinião, eu vim para minha cidade natal. Então, me considero uma felizarda, porque eu já conheço a cidade. Para empreender, isso é muito bacana, porque... Saber do público, como ele funciona, como ele vai te receber, o que é a necessidade real, né? E para você conseguir conhecer isso quando você chega numa cidade nova... demora, né? Porque você tem que fazer amizades, você tem que conhecer ali como funciona a rotina daquela cidade. Então, após 13 anos longe de Itajubá, vinha só para feriados, enfim, eu consegui retomar essa minha percepção da cidade, entender no que ela tinha mudado, né? E poder fazer o plano de negócio da minha empresa. E aí, juntou esse sonho, obviamente, que já vinha sendo gestado por 13 anos, com a questão de que eu tinha uma certa disponibilidade financeira e também porque eu, na verdade, me tornei uma consumidora da cidade, né? Então, eu via algumas coisas que eu queria comprar e eu não encontrava. Você enxergou o gap ali. Exato. Do que tinha. E até hoje ainda tem muita coisa que só tem lá, né? E a gente se colocar no lugar do cliente é muito importante, né? Então, eu senti essas dores como consumidora e eu quis trazer muito isso também para o que eu conseguiria atender com a minha empresa, né? Para sanar um pouquinho dessas dores. E como que surgiu o nome da empresa? Eu sempre fui muito apegada à questão da comida de verdade, até pela minha formação, né? Aprender a ler rótulo, essas coisas a gente... É algo que faz parte da faculdade para a gente entender, né, o que tem naquele alimento. Estudar a nutrição em si, o que o alimento pode beneficiar ou prejudicar o ser humano, né, todas as doenças que podem partir de uma má alimentação ou de uma questão, inclusive, de saúde pública, né, uma água contaminada. Então, eu sempre tive esse olhar do natural, de tentar buscar uma alimentação
que realmente faça bem para a pessoa. E quando a gente pensa numa alimentação de qualidade, a gente pensa muito na família. Sim. Né? Aquela avó, aquela tia que fazia aquele bolo no aniversário, né? Que fazia aquele brigadeiro que a gente comia de colher ainda quente. Aquela memória, né? É uma memória afetiva muito forte. Esses dias eu estava olhando o caderno de receitas da minha avó, que quando ela faleceu, eu cheguei pros meus tios e falei assim, vocês não vão querer o caderno dela, né? O caderno dela é pra meu. mim. Só que eu quero. Podem ficar com a casa. Podem Mas ficar o com caderno... tudo. O caderno é meu, né? A letrinha dela. Então, essa questão afetiva era muito forte pra mim, além da saúde, né? E aí a quituteira veio como uma palavra que pra mim significa e ela traz esse peso afetivo do quitute, é muito mineiro também, né? Então, isso veio, assim, muito natural, sabe? Que legal. E você já começou organizando... Você falou que fez o plano de negócio. E aí, você já começou com essa ideia de preciso de braços, preciso de time? Você já tinha um branding, uma marca? Você procurou alguém? Ou você foi fazendo tudo... Foi crescendo com o tempo? Como que foi isso? Como o meu recurso era limitado, eu não tinha como contratar grandes consultorias, então eu fui me capacitando ao longo do tempo, né? E para fazer o logo, enfim, a parte visual da marca, eu contratei uma pessoa de uma empresa que trabalha com a parte de branding, né? E ele criou para mim a marca, foram semanas até chegar estudando logos, a cor. Eu sempre gostei muito do vermelho, que remete à alimentação, né? Então, eu queria algo simples, como é a comida de vó, mas que seja bonito, seja atraente, né? E aí, nós chegamos no símbolo da loja hoje, que é um queijo estilizado com o trigo. Que legal. E é uma das coisas que também, quando eu mudei pra cá, eu não sou de Itajubá, eu vim em 2019. Já tinha, né, a loja. E eu prestei atenção no poste. Achei legal. No poste de crochê. Foi a primeira coisa que chamou a atenção, né, que você tá passando ali. Eu achei uma estratégia muito bacana. Porque às vezes você tá passando aquela rua... Todo mundo é obrigado a passar em algum momento. Mas você passa tão assim que você não olha. Eu achei super bacana a ideia. E aí, essa decisão... Você já tinha essa experiência toda, né? Principalmente os 4 anos aí no Sebrae. Da escolha do local, como que foi? Caiu do céu aquele lugar, como que foi? Ou você já tinha ali alguma ideia de fazer? Alguém que te conhecia? Como que foi isso? Não, foi tudo tecnicamente pensado. Né? Sim. Eu sou uma pessoa do planejamento, Larissa. Vejo. Eu vejo tudo. Eu sou uma pessoa do planejamento. Eu planejo e executo. Eu sou dessa linha, assim, sabe? Planejamos, agora vamos executar. E eu faço acontecer. Né? Da medida do possível, eu faço o meu melhor para aquilo acontecer rapidamente. Então, como é uma orientação, né? Quando você vai escolher um ponto, a gente tem que analisar o que eu quero com aquele ponto. Então, se eu tenho o interesse de atender um alto fluxo de pessoas, eu tenho que pensar quantas pessoas passam na porta daquele ponto, né? Então, eu parei na frente do ponto com o contador e eu fiquei contando quantas pessoas passavam ali na frente. Se tinha facilidade de estacionar ou não. E aí, isso tudo depois de analisar, no caso, a estrutura do local, né? Sim. E aí eu me interessei pelo local. Poxa, esse local comporta a minha ideia. Vamos ver quantas pessoas passam ali. E esse é um grande erro dos empreendedores. Escolher o ponto errado, né? Sim. Por não... Especialmente na sua área, né? Por não ter esse olhar, exatamente. Então, eu fiz todo o dever de casa. Eu parei ali, eu fiquei observando. Como é que é estacionar aqui, né? Quantas pessoas circulam nessa minha calçada? Eu vou conseguir atrair essas pessoas? Se elas vierem de carro, onde é que elas vão parar? É fácil parar, né? O carro. Qual que é mais ou menos o tempo de permanência que eu quero na minha empresa? Então, é algo rápido? É algo que a pessoa vai ficar 1 hora ali dentro? Meia hora, né? Então, tudo isso foi analisado antes de escolher o ponto. E aí, escolheu, começou tudo... E até hoje você vai sempre trazendo umas inovações, né? Então, agora tem lá os cardápios digitais. Como que é que você trabalha, assim, essas ideias? Você já falou, sou super planejadora.
Mas você tem algum estilo, ou você olha para alguma coisa, ou tem algum consultor? Como que você trabalha hoje, assim, essas inovações? Porque eu acho que são sempre importantes, né? Você já começou com almoço? Como que foi tudo? A loja, ela tem esse formato, ela já foi desenhada como ela é hoje. Sim. E assim, é um formato, a ideia era trazer um formato de padaria de cidade grande num pequeno mini, vamos dizer assim, né? Então, era esse o conceito. Mas eu não chamo de padaria por quê? Porque a minha ideia era estar muito presente na empresa. Então, eu queria um dia com a minha família. Eu queria um domingo para mim, né? Eu sou muito presente na empresa. Então, eu escolhi ter um dia ali que a gente não vai abrir, né? Ter um dia ali que a gente tira para todo mundo descansar junto. E nessa parte de tecnologia, a gente acabou... eu acho que o empreendedor ele tem que se atualizar sempre. Senão ele fica para trás. Sim. A gente está num tempo muito acelerado, assim, de mudanças. Então, a tecnologia está aí para nos auxiliar, né? E a gente não pode ter medo dela. Sim. A gente tem que se informar a respeito. E se isso atende a minha empresa e atende ao meu público. E se é possível financeiramente também, obviamente, né? Sim. Então, nós temos lá na loja 3 frentes de venda, que são a venda de mesa, né? Que é aquele à la carte, onde você escolhe ali o produto. No caso do à la carte, não do almoço, que é self-service, né? Temos o balcão e temos também o delivery, que cresceu muito com a pandemia. A gente não tinha tanto foco em delivery. O nosso foco era sempre a experiência presencial. A loja foi concebida para a experiência presencial. E tendo esses 3 focos, essas 3 áreas de venda, nós precisávamos de um cardápio dinâmico. Por quê? Um exemplo, a gente assou 30 pães de queijo. E aí, chegou um cliente lá na frente, no balcão, e falou, eu quero os 30. E o cardápio da mesa dizia que temos pão de queijo. E aí, a gente ficava assim, nossa, o cliente no balcão levou os 30 pães de queijo, como é que eu vou atualizar o meu cardápio? Se fosse um cardápio impresso. Sim. Né? Então, o mesmo produto, ele estava disponível para os 3 pontos de venda, vamos dizer assim. Sim. E a nossa capacidade produtiva é pequena, nós somos artesanais, né? Fazemos tudo à mão, não temos muitos maquinários para nos auxiliar. Então, aquilo acabava e a gente tinha um certo tempo para repor, para assar novamente uma nova fornada. E aí, nós queríamos uma opção de fácil atualização. E aí veio, então, a ideia do tablet, né? Do cardápio digital. E nós fomos estudar, conversar com pessoas que já tinham esse produto implementado, essa tecnologia implementada na sua empresa. A gente gostou dos feedbacks, então escolhemos por implementar. Isso foi implementado em 2019. E aí o cliente dá aquele medo, né? Será que o cliente vai se adaptar? E mesmo assim você foi. Porque eu também gostei, em São Paulo já tá claro, né, essa ideia do que é padaria, mas eu acho que também se você colocasse o nome padaria, mesmo não abrindo aos domingos ou até abrindo, não ia dar a mesma cara que tem hoje, né, de tudo. Eu acho isso legal. E às vezes a gente, quando é empreendedor, tem medo de tomar umas decisões por, talvez, medo de educar o cliente. E aí, como que você venceu isso aí? Venceu, talvez, os funcionários. Falar, mas eles não vão querer, não sei, não estão se adaptando. Teve essa passagem aí ou não? Eu ouvi de uma pessoa, uma cliente que se tornou mais próxima, ela falou assim, Érica, quando a Quituteira abriu, Itajubá levou um susto. Não estavam adaptados com... Era um conceito novo, né? Então, eu não tenho medo de apresentar o novo. A gente tem que ter fôlego, né? Se você vai trazer o novo, você tem que ter um fôlego financeiro, inclusive, e de paciência. Sim. Né? E acreditar no seu trabalho. Então, a gente foi nesse caminho, né? Eu trouxe a equipe para pensar junto comigo e falei para elas, talvez nós tenhamos resistência com relação à tecnologia, porém, ela está vindo para nos auxiliar, né? Então, porque era muito chato chegar na mesa do cliente e falar, gente, acabou o pão de queijo. Como até hoje é chato quando acontece algo do tipo, que a gente atualiza o
o cardápio e demora 5 minutos para atualizar e a pessoa pede aquilo que a gente acabou de tirar do cardápio. Então, é chato para quem está tendo que dar essa notícia para o cliente e criou uma expectativa. Então, isso facilitaria a vida delas, né? Da minha equipe que atende, que predominantemente são mulheres. E aí, tivemos resistência, obviamente, né? Tivemos. Estamos numa cidade pequena. Sim. E as pessoas estão muito acostumadas àquela rotina, né? De ser atendidas na borda da mesa, a pessoa toma nota do pedido. É um carinho, né? Que a gente estava substituindo, de certa forma, parcialmente, por uma máquina. Sim. E isso gera uma certa, né, estranheza. Mas, aos poucos, as pessoas foram entendendo a nossa ideia ali. Muitos falaram, vocês estão querendo cortar gente, cortar empregos. É sempre isso, né? Agora é a máquina que vai fazer. Na verdade, ele vem para auxiliar mesmo. E tem hora que se não tiver essas automações, ele fica pequeno e até fecha. Exatamente. Eu não deixei de ter a pessoa ali atendendo. Mas hoje ela trabalha muito mais como uma hostess, como uma pessoa que está ali para acolher o cliente. E não mais para fazer essa função operacional de ficar anotando. Podia até surgir erro disso. Ou no próprio smartphone que o pessoal usa para fazer o pedido. Mas é uma perda de tempo, porque o cliente, quando ele pega o cardápio digital, ele tem as fotos. Ele consegue ter uma experiência muito mais completa com o cardápio digital, né? Porque eu consigo, eu tô com uma nova campanha, sei lá, de um produto, eu quero colocar isso na capa do meu tablet. Eu faço isso em 2 minutos. Eu não preciso de gráfica, eu não preciso, né, esperar isso ficar pronto. É muito rápido. E a gente está vivendo num tempo da agilidade, né? Do raciocínio rápido ali. Então, a gente caminhou nesse sentido e caminhamos até hoje trazendo coisas novas. E só uma coisa curiosa. A gente tem muitos clientes habituais que são maravilhosos, maravilhosos. Eu sou apaixonada pelos clientes que a gente tem. E há pessoas muito habituais, né? Que elas vão de manhã, no almoço, e à tarde... Tomar café da tarde. Elas são eu falo que elas são sócias. Elas família já. Queridíssimas. E aí, um dia, uma delas falou assim pra mim, Érica, eu adoro vir aqui porque você me obriga, entre aspas, a comer coisas diferentes. Que legal. Então, você sempre inova também no cardápio. Em vários aspectos, eu quero trazer algo novo, algo diferente, algo que surpreenda, né? Às vezes, um item do meu cardápio de almoço... eu consegui com um fornecedor muito bacana comprar uma alcachofra. Vamos fazer uma salada de alcachofra. Pouca gente sabe o que é, mas eu quero que as pessoas se deem a oportunidade de experimentar um pedacinho, porque é um buffet self-service. Então, a gente tem essa coisa legal, que é você pegar um pedacinho. Pra experimentar. Nossa, eu nunca comi alcachofra, deixa eu ver que gosto que tem. E nisso a pessoa desperta para um paladar diferente, para um sabor diferente. Então isso é muito bacana e a gente consegue ter esse feedback dos clientes também. E como que funciona? Você resolveu fazer um prato novo lá para o seu espaço. Como funciona um processo de criar um prato novo? É trabalhoso. Eu até fiz uns stories sobre isso ontem, porque nós estávamos testando um equipamento novo com um produto de alta rotatividade, alta saída de venda. E aí nós fizemos uns 15 testes. Nossa. Eu tinha uma bancada cheia de pães que eu estava testando para ver cor, como estava sendo gratinado, textura do pão, se ressecou, se não ressecou. Então, é um processo que demorou 2 horas para eu habilitar um produto para o meu cardápio, né? Um produto que eu já vendo, mas eu quero aprimorar esse produto. Então, eu comprei uma máquina nova para trabalhar com esse produto e ele sair ainda com maior qualidade. Porque eu sou consumidora dos meus produtos. Sim. E eu só vendo aquilo que eu como e que eu dou para minha família. É muito triste ver pessoas falando, eu trabalho em tal lugar, eu produzo lá um salgado, mas eu não como o salgado que eu faço. Não é triste? Muito. E aí, como é que você... Mas também não prospera. Como é que você pensa, poxa, eu estou produzindo para alguém comer, mas eu não como? Então, tudo que eu produzo, eu como e eu aprovo. Sim. E aquilo estando aprovado, vai pro cardápio. Érica, você gosta de tudo? Não. Assim, gostar do gosto pessoal. Por exemplo, o quindim.
Eu não sou fã de gema, né? Daquele sabor da gema mesmo ali. Mesmo tendo morado um ano em Portugal. Mesmo, eu não comia aqueles ovos moles, não sei o quê. Eu só sentia o cheiro. Tem um doce que chama ovos moles de Aveiro. É um doce típico da cidade de Aveiro. E é uma casquinha, como se fosse essas casquinhas de biju. E dentro tem um creme mole de gemas, com açúcar e tal. Tipo gemada. Só o cheiro daquilo não me fazia bem. Exato. E aí, eu como o quindim pra ver. Esse doce tem uma textura legal, ele tá bacana, ele tá saboroso. Dou o quindim pra alguém experimentar que goste. Eu tô dando o exemplo do quindim. Na prática. Eu não sou nada contra o quindim, mas é um gosto pessoal. Experimentou. Nossa, eu amo quindim. Então, experimentou. Eu adorei. Beleza. Então, isso vai pro cardápio, né? Não é só o que eu tenho de gosto pessoal que está lá, porque a gente tem uma clientela que gosta de várias coisas, né? Diferentes de mim, muitas vezes. Então, existe esse trabalho de... gostaria de desenvolver esse produto, todos os testes, todo o estudo que isso demanda. Se eu tenho maquinário para produzir em larga escala, porque não adianta eu conseguir produzir um doce que eu só faça 2. Gasta muita energia. Eu vou gerar uma expectativa e eu não consigo produzir aquilo num volume maior. Sim, que legal. Né? Então, eu preciso analisar também a parte produtiva. Então, tem toda uma questão de referências, que eu vi que tal pessoa que eu gosto, e chefe e tal, criou um produto muito bacana, eu quero tentar trazer isso para cá. E tem todo esse aspecto, né? Todo esse caminho a seguir. Ingredientes, sabe que esse ingrediente eu consigo facilmente em Itajubá? Porque nem tudo a gente consegue comprar com facilidade, principalmente coisas refrigeradas, né? Sim. Eu quero trazer um produto, sei lá, um presunto cru, não sei o quê. O negócio é refrigerado, não é qualquer caminhão que traz para cá, às vezes não tem rota. Então, tudo isso tem que ser analisado. E para a gente poder colocar um protótipo lá na frente, né, na nossa vitrine. E a gente, muitas vezes, chama algumas cobaias. Pode chamar a gente, né? E essas pessoas, elas nos dão a sua opinião também, né? Eu falo, olha, leva, você experimenta, você me fala. E aí a pessoa depois dá o feedback. Então, para você incluir. Para eu entender. Na minha opinião ficou legal, mas será que na opinião de pessoas que conhecem a nossa linha de trabalho, eles também gostaram, né? Tá muito amargo. Eu fiz uma mousse de chocolate, por exemplo. Eu usei um chocolate suíço, 70%. Super intenso. Aí um cliente muito habitual, amigo nosso lá, tava almoçando, eu falei, você pode experimentar para mim? Ele, claro, sem dúvida. Eu tô vendo tudo daqui. Aí ele experimentou e falou, Érica, tá um pouco amargo demais, hein? Eu falei, ótimo, é isso que eu queria saber. Agora eu vou trabalhar em cima da receita. Sim, porque aí pro gosto de um, né? E também do perfil do cliente que você tem, né? Exato. E é legal lá no mercadinho também, que você tem lá dentro. Também tem essa opção. Tem umas coisas veganas que eu adoro, porque eu sou vegana, então já me salvou muitas vezes. E isso também veio já da ideia inicial, né? De ter também aquela parte das compras ali, que a pessoa tem um mini mercadinho ali, né? Tem, então, a parte da confeitaria, tem o almoço, tem o mercadinho. E esqueci alguma coisa? A loja abre às 7h30 da manhã e fecha às 7 da noite durante a semana. Abre às 7h30 da manhã e fecha às 5 no sábado. Não abrimos aos domingos e feriados. Começamos o dia com café, né? Então, a gente tem café com leite e tudo mais. Depois, a gente tem o almoço self-service por quilo, das 11 às 2. E continuamos à tarde com o café, né? Com a venda de balcão de pãozinho, doces, etc. E basicamente é isso. A gente... E os bolos, né? Isso, a são confeitaria. muito famosos, porque toda vez quando tem um aniversário, alguma coisa, os nossos filhos estudam lá no EMB, a gente sempre pede, né? Vai salvar. E você já tinha uma equipe ou você foi treinando e colocando no seu estilinho, Érica? Como que foi isso? Porque você também é técnica. Sim. Você é muito técnica com tudo. É desafiador achar e capacitar, né? Sim. Eu sabia que em cidade pequena eu ia encontrar uma certa dificuldade de contratar profissionais preparados. Então, como eu disse lá atrás, eu me capacitei para, inclusive, saber como entregar uma bebida num curso de garçom, por exemplo. E começamos com 12 profissionais trabalhando lá comigo. Nós ficamos um mês com a loja fechada em treinamento. Nossa, que legal. Então,
eles ficaram comigo justamente para testar receitas, para a gente avaliar tudo que seria oferecido na abertura, né? E o conceito da loja. Então, todos os profissionais já tinham um pouquinho de bagagem, mas foram treinados por mim, sem exceção. Que legal. Desde a pessoa que atende o cliente até a pessoa que produz o pão, que eu sou padeira e confeiteira também, e a pessoa que estava produzindo o almoço, né? E o doce. Todos foram treinados por mim, dentro das receitas que eu gostaria de servir para o cliente e do cardápio que eu elaboro até hoje. Então, o cardápio de almoço todo é elaborado por mim, no sentido da programação, né? Sim. E eu tenho uma equipe... aproveita que é Nutri, já organiza tudo ali pra gente que vai comer, tem tudo. E eu tenho uma equipe que executa. Sim. Então, eu planejo, oriento, treino e minha equipe executa. Né? E eu supervisiono todo esse trabalho muito de perto, né? Acompanhando sempre a parte de qualidade. Eu tenho essa bagagem profissional de restaurantes já há 20 anos. Eu me formei há 20 anos. Esse ano vai fazer 21. Então, eu sou, assim, muito... Como é que eu vou dizer? Neurótica com limpeza. Criteriosa. Quando começou na pandemia aquela coisa assim, gente, vamos lavar a mão, o álcool, não sei o que, cuidado. Eu falei, gente, mas eu já faço tudo isso. Porque é a base, né? E é uma dica que eu dou para quem vai empreender na área de alimentação. Tenha responsabilidade. É o que eu falei, eu como tudo que eu produzo. Então, se eu sou extremamente exigente... O meu cliente sabe que o meu produto vai ser de qualidade, porque eu não vou... eu vou produzir, mas não vou comer. Não faço isso, né? Eu sou muito verdadeira em tudo que eu faço. Se não for para ser verdadeira, eu não faço. Eu não faço, né? Tá na minha alma, assim. Trabalhar com alimento é muito de alma, sabe? Para você ter sucesso. Verdade. Porque é muito árduo. É um trabalho árduo, cansativo. Você fica em pé o dia inteiro, calor... lidar com pessoas não é fácil, né? É diário, né? Diário. Não tem, hoje eu não quero ir. Não, né? Não é como quem tem produto, né? É um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Então, a pessoa tem que saber muito bem ali essa questão da responsabilidade que ela vai ter para abrir e se preparar muito para isso. E falando em cardápio, você falou que você desenvolve todo o cardápio, tudo... Quais são a bebida, que é o carro-chefe, e a comida, que é o carro-chefe? Que você fala assim, é único. Esses 2 produtos, não pode faltar. Olha, eu sou confeiteira, a loja existe muito por conta da minha paixão por confeitaria. Eu faço bolos desde os 16 anos. Então, os doces são... Eu tenho um carinho muito grande pelos doces, né? A loja, o coração da loja é a confeitaria. Por uma questão de plano de negócio e sustentabilidade financeira, outros serviços foram agregados. Porém, o meu coração é da confeitaria. Então, o alimento ali, que para mim é muito bacana, são os doces que a gente produz, né? A gente tem uma cheesecake que é de cappuccino, que uma vez chegou um brasileiro que mora muitos anos nos Estados Unidos. A gente recebe em Itajubá muita gente estrangeira, né? Por conta das universidades e empresas e tudo mais. Ele chegou, ele falou, eu quero falar com a dona. Para as meninas. E por um acaso eu tava lá atrás, mexendo em alguma coisa, elas... Érica, tem um senhor ali que quer falar com você, toda assustada. Vai reclamar, né? O funcionário assim, já fica no medo. Vai falar de mim, que eu atendi mal e tal. Aí elas todas assustadas. E ele tava com um chapéu, parecendo um crocodilo dandy, sabe? Aí eu cheguei lá na frente, ele... Você que é a dona, meio que com sotaque americano, apesar de ser brasileiro. Sotaque ali do inglês. Eu falei, sim. Olha, eu quero te dizer uma coisa. Você tem que levar essa cheesecake para os Estados Unidos. Porque isso aqui não tem igual lá. Eu falei, sério? Ele, nossa, eu moro há tantos anos nos Estados Unidos, eu nunca comi uma cheesecake tão boa como essa sua de cappuccino. Meus parabéns. Ai, que delícia. Então, muito gostoso esse feedback. É muito legal. Tudo valer a pena as horas em pé e com tudo. certeza. Então, é um doce ali que eu percebi que ele é muito ímpar. É uma coisa que dificilmente a gente encontra. Tem uma outra torta também, que é crocante de café, que a gente recebe bastante elogio.
elas não são carro-chefes de volume de venda, porque são tortas que precisam de um certo... A pessoa tem que gostar do café. Né? Sim. E nós estamos numa região produtora de café. Então, eu amo café. Tem muito essa questão de eu querer também trazer um pouco disso pro meu cardápio, sabe? Nós temos cafés premiadíssimos, cafés maravilhosos na nossa região aqui da Mantiqueira de Minas. A gente tem que valorizar e saber que isso existe, né? Então, esses 2 itens de café são bem bacanas e a gente recebe bastante feedback de quem gosta de café e gosta de consumir. É estratégico também, né? Exatamente. Bem legal você trazer isso. Tem tudo a ver com a nossa região, né? E valorizando os produtos locais. E bebida, a gente tem alguns cafés, a gente recentemente assim, coisa de 1 ano e pouco, elaborou, eu com a minha gerente, que me ajuda a desenvolver os produtos de cafeteria, a gente elaborou um Banoffee Coffee. Que a gente fez uma bebida com doce de leite, com banana, com café, chantilly, raspinha de bolacha, farelinho de bolacha. Ficou bem gostoso. Já tô vendo a cara do Glauber ali, ele só tá assim, vou tomar amanhã. Já tá assim, eu vou sair daqui e vou pra lá. Gente, muitos insights maravilhosos da história aqui da Érica. Quero até repassar aqui alguns antes da gente prosseguir aqui, né, indo pro nosso final. Mas eu achei muito importante trazer, desde o início, essa sacada dela de se eu ainda não tenho experiência suficiente e nem o dinheiro, talvez seja melhor eu dar um passo para o lado para não me frustrar, ou pelo menos alinhar a expectativa, porque às vezes a pessoa começa assim, ela já quer dar certo de primeira e já quer faturar e viver do negócio, e aí a matemática, né, não fecha, não vai ter como. A importância de fazer um plano de negócios, porque as pessoas às vezes empreendem por necessidade, mas se você tá escutando e não fez e já tem seu negócio, dá tempo ainda de fazer. Sempre é tempo de você fazer seu plano, né? Sim. Não é à toa que você tem resultado, né, Érica? Foi muito estudo, muita dedicação. Já começar um negócio com tantos funcionários é porque você acreditava muito no que ia acontecer, né? Também enxergar as brechas que tem aí, porque às vezes a gente gosta tanto de algo. Eu sou apaixonada na confeitaria, mas será que tem espaço para mim? Eu tenho um diferencial? Eu vou inovar de alguma maneira? Não basta ser só sobre mim, mas também o que o mercado tá falando ali, né? Então, você ter estudado, olha, tem um gap aqui em Itajubá, não tem isso. Você tem aumenta a sua chance de dar certo, né? De vender bem, de aparecer, né? Então, ela também falou várias vezes, né? Do quanto ela é planejadora, mas ela ao mesmo tempo falou, o empreendedor precisa se atualizar. Eu adorei isso aqui. Não ter medo da tecnologia, né? Pelo contrário, estudá-la e ver como ela pode te ajudar. Porque não adianta ficar em negação, a tecnologia está aí e vai te engolir. E eu amei isso aqui, eu achei que é o insight mais poderoso de hoje, eu não tenho medo de apresentar o novo, mas tem que ter fôlego. Essa questão do fôlego eu acho que é brilhante porque é o que falta às vezes para alguém prosperar. Entender que nem tudo é no nosso tempo, na mesma hora, e que eu vou ter que persistir até chegar aquela hora agora veio, né? É exatamente o fôlego da piscina. Você vai lá, se você estiver bem, você chega até a outra ponta tranquilo. Mas se você se desesperar no meio, você dá aquela sensação de, nossa, não consegui. Quando que eu vou conseguir atravessar a piscina inteira com esse fôlego, né? Tem que saber o tamanho do fôlego também, né, Érica? Exatamente. E ela colocou aqui, maravilhosa, estamos no tempo da agilidade. Também não adianta negar que as pessoas querem as coisas rápido para ontem, tanto no atendimento. Então, se você decidiu ter um WhatsApp, tem que ser bem atendido. Decidiu que vai vender pelas redes, tem que ter time para atender a pessoa ali. Não adianta só falar que tem, mas não tem, né? Então, cuidado aí. E, realmente, a agilidade, ela vem quando você tem ajuda também das automações, né? Da tecnologia. Não tem como a gente ser ágil. E o nosso concorrente tem lá a automação da Érica e eu não tenho, não vai ter como a gente competir, né? Então, você não fica competitivo aí no seu mercado, né? E aqui na nossa reta final também, não podemos deixar de agradecer o nosso patrocinador, os nossos apoiadores. Eu sei que a Érica conhece algum deles e acredita, né? Pelo menos no método montessoriano. E a Elis do Vila também é um amor. Não é? Minha amiga. Não é? A Elis, ela nunca enxerga como concorrência, assim, eu acho isso muito bonito. Se ela puder ajudar, ela vai ajudar, vai indicar também, vai lá, né, na sua, almoça lá tranquilamente. Sim. Ela nunca falou assim, não leve
alguém da área de alimentação no podcast, jamais. Pelo contrário, ela fala, não, tá abrindo, vou lá, vou comer junto. Então, Vila Restaurante também, ela inova sempre que pode, né? A Elis tem várias novidades. A Conceito, que tá sempre trazendo novidades, atualizando lá o showroom para trazer coisas diferentes, né? Sim. E, claro, ela realiza sonhos, né? Se você quer ter um negócio diferenciado, uma estrutura que seja a sua cara, que traga a sua essência, a Conceito realiza, né? Também pilar de família. Exatamente. Também ela tem mais ou menos a mesma ideia da Érica. Exatamente. De ter sempre o tempo para a família, conseguir empreender, mas também não esquecer, né, do porquê que você está fazendo aquilo tudo. E tem a ver com o que ela entrega, né? E a Carvalho Montessori é uma escola bilíngue, mas na verdade é uma escola de idiomas, principalmente para os pequenininhos, mas eles não ficam tanto tempo quanto na nossa escola, é no contraturno. Mas a ideia da Shell, ela veio do Canadá, também assim como você, Erika, ela veio, enxergou um gap, falou, nossa, eu quero trazer uma coisa diferentona aqui para Itajubá. Ela é fotógrafa também, mas ela falou, não, mas eu acredito muito no Montessori, tenho 16 anos de história com Montessori, vou levar isso para Itajubá. E ela também fez parceria com a Embi, bacana, assim, para ali no contraturno dar certo, e a minha filha estuda lá e ama, mais que tudo. Nossa, a Olivinha que ama esse Montessori. E, ó, vamos fazer uma interatividade. Bora aí fazer a nossa reta final aí com a Érica. A gente vai fazer umas perguntas e você responde com uma palavra, uma coisa assim, só pra gente descontrair. Bate bola. Primeira perguntinha é, doce ou salgado? Doce. Opa. Café preto ou com leite? Preto. Ingrediente favorito? Chocolate. Inspiração na culinária? Tem uma chefe que eu gosto muito, chamada Simone Izumi. Ela tem toda essa questão afetiva, né, relacionada à alimentação. É uma confeiteira, assim como eu. Então, ela me inspira demais. Que bacana. E aí, dá um conselho aí para quem quer empreender, que vai começar agora, como trazer mais criatividade pro negócio. O que dicas ela práticas. Nesses 7 anos aí, o que fazer ou alguma o que não dica fazer. prática aí, um conselho. Eu, como boa planejadora, né, eu aconselho fortemente a planejar. Não haja no impulso. Nos meus 4 anos de Sebrae, eu vi muita gente quebrando a cabeça, se dando mal por agir no impulso, né? Ou por não verificar se aquele segmento realmente é para ele, né? Ou para ela. Então, eu acho que o principal conselho é planejar, analisar o mercado, estudar, né? Fazer o plano de negócio ou procurar alguém que possa te ajudar a fazer, porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, mas será que você consegue administrar um negócio que envolva a gastronomia, né? Sim. Muitas vezes num negócio de alimentação, o que o proprietário menos faz é cozinhar. Exato. A administração, né? A pessoa tem que pensar que quando a gente tem uma pequena empresa, e a gente sempre começa da pequena empresa, né? Todo mundo que hoje é grande começou muitas vezes numa portinha, num espaço pequeno. Quando a gente empreende num pequeno negócio, o proprietário ele é o jurídico, o RH, o financeiro, compras, vai atender no balcão, atende o telefone, né? É o marketing. Então são pelo menos 12 horas de trabalho por dia, né? Não se iluda que você, eu vou pegar meu fundo de garantia porque eu fui demitido e vou abrir um negócio para eu trabalhar menos do que eu trabalhava CLT. Gente, a pessoa não pode pensar assim, porque é bem o contrário, né? É o oposto. Com CLT, você vai lá, trabalha 8 horas. Agora, como empreendedor, aquilo ali é a sua responsabilidade, né? Se você às vezes não está na empresa, a sua equipe está lá, como a minha está lá, as coisas estão acontecendo e tudo que acontece lá é responsabilidade sua, né? Judicialmente, inclusive, né? Juridicamente. Sim. Então, é muita responsabilidade envolvida nisso, né? Então, muitas vezes, eu vou aposentar e vou abrir um negócio, né? Será que esse negócio vai te dar realmente a qualidade de vida que você quer na aposentadoria? Ou ele vai te demandar muito trabalho? E nem sempre a gente encontra colaboradores que estejam alinhados com a nossa visão, né? Que sejam ali pessoas que queiram realmente te auxiliar a seguir com aquele propósito que você criou naquele negócio e tudo mais. Então, na minha opinião, quando você vai empreender num pequeno negócio,
O empreendedor, pelo menos ali eu jogaria 5 anos. Por 5 anos, ele tem que estar dentro da empresa. Não adianta falar assim, eu sou um investidor, eu vou delegar. Vou abrir uma loja, botar a vendedora lá e eu vou delegar e vou aparecer ali só para pegar o dinheiro. Não faça, não cometa esse erro, porque não dá. Antigamente, a gente tinha pessoas que se dedicavam lealmente 30 anos a uma mesma empresa. Hoje em dia, as coisas mudaram, né? Então, está muito difícil delegar essa responsabilidade para um colaborador. Então, programe-se para estar na empresa 12, 14 horas por dia ou trabalhar para a empresa pelo menos por 5 anos. É como se fosse uma criança. Você vai largar um bebê recém-nascido chorando? Não. Você precisa atender às demandas do recém-nascido, porque ele não sabe andar com as próprias pernas, ele não sabe comer. E não vai andar de um dia para a noite, que as pessoas também querem abrir hoje e no mesmo ano já ter o retorno. Exatamente. Não faz sentido. Né? Eu quero abrir agora e no mês que vem eu quero pagar o aluguel da minha casa com o dinheiro da empresa. Sangra a empresa e fala que é a empresa que não deu certo. Não, né? É uma falta realmente de noção do que é o empreendedorismo. Exato. Então estude muito, né? O nicho de mercado que você quer atuar. Tente ver como empreendedores desse segmento trabalham. Tente se aproximar mais da realidade nua e crua do empreendedorismo, porque não é só de imagem que as coisas acontecem. Não. Às vezes a imagem lá no Stories, no Instagram é muito linda, mas por trás ali tem bastante sofrimento, esforço, tristeza, depressão, né? A pessoa muitas vezes não mostra, não demonstra, mas aquilo ali está acontecendo com muitos empreendedores, muito sofrimento, né? E os números comprovam, né? Que a gente está fechando aí os negócios em 5 anos e o número está muito alto de quebra mesmo. Como você falou, não haja no impulso, porque você viu muita gente dar errado porque não se planejou ou romantizou. Exato. E hoje em dia eu vejo, ainda com esse olhar de consultora, porque a gente fica com isso, né? Eu vejo algumas empresas que abriram e eu fico só observando, não como concorrente, mas porque eu quero ver como é que elas vão caminhar. E às vezes o meu olhar sobre onde aquela pessoa abriu e o formato do negócio que ela criou gera dúvidas, mas eu falo assim, bom, a pessoa, né, se estruturou, eu espero muito que dê certo, porque é muito triste ver uma empresa ali tentando ali emergido, né, tá afogando e não consegue. É muito triste, porque é um sonho. Sim. Alguém sonhou aquilo. Não é só o dinheiro. Né? Dinheiro a gente trabalha, às vezes, né, consegue conquistar novamente, mas aquele sonho ali, aquela tristeza de você ver o seu negócio não prosperar é muito marcante. Então, se a pessoa faz esse dever de casa, né, se segura um pouquinho o impulso ali para poder construir essa caminhada, é muito melhor. Muito, e às vezes o perfil também da pessoa, às vezes ela tem esse sonho de ter mais liberdade, flexibilidade, mas ela não tem o perfil de empreender ou não tem o conhecimento. Eu passo muito por isso, às vezes eu dou um feedback, né? Quando alguém chega e vem fazer uma consultoria, ela fala, mas você é a mulher do empreendedorismo, você fica falando, você tem um podcast, você tem isso, e você tá falando para eu voltar para CLT? Eu falo, mas exatamente porque a pessoa não tá nesse momento aqui, né? De não ter a sabedoria, não tem o dinheiro e tem conta para pagar. Aí eu falei, você vai abrir na pressão, você tem filho para criar, não é assim. Não é só o sonho. Ah, mas fulano já deu certo assim. Ah, mas não sei. Aí começa com os exemplos, né, das exceções. E aí é um desafio muito grande, mas já indiquei várias pessoas. Falo, fica um pouco na CLT, faz um caixa, tenha sua reserva de emergência, estude mais. Vem, faça uma mentalidade, faça alguma coisa, faça um Empretec. Depois você dá o seu salto na hora certa, né? Mas tem gente que já começou. Já deu o salto, só que não tinha onde cair. Aí a gente faz de tudo, né, Érica? Pra tentar carregar a pessoa antes dela se espatifar no chão. Exato. Mas é doloroso ver alguém se espatifar e não ter quem recolhe os cacos, né? Eu torço particularmente quando eu vejo uma empresa abrir para aquilo prosperar. Sim. Independente do segmento, né? Mas a gente percebe que muitas pessoas não têm essa paciência de aguardar o momento certo. Não, e também acho
Porque independente de você ter o dinheiro ou não, previamente, né? Até eu tava falando isso esses dias pro Conrado Navarro, ele esteve aqui. Falei, Conrado, eu acho que eu sou uma empreendedora que às vezes eu preciso ainda ser mais audaciosa, assim. Eu acho que eu ainda piso muito devagarzinho, né? Eu sou muito conservadora nas minhas decisões, porque tudo que eu vou começar eu dou passinho de formiga. Mas eu acho que quando você precisa ainda da experiência, não é melhor até você andar devagar do que cair depressa. Claro. Eu ainda tô nessa vida, né? Mas eu acho bacana, eu apaixonei aqui em tudo que ela trouxe, né? Ela foi maravilhoso. Muito rico. Obrigada. Obrigada por dividir Aprendi conosco. muita coisa aí. Vida longa, quituteira. É Amém. isso mesmo. Muitas coisas veganas na quituteira, sempre. Isso, tá Zero na lista. lactose. Tá na lista, gente. Estamos Quero uns estudando. Doces, eu quero confeitaria, assim, porque eu quero me espatifar. Deixa a minha médica escutar isso. Quero bolos. Não, já pensou? Não tô precisando, é melhor deixar igual tá, viu? Deixa igual tá com meus hamburguinhos, minhas coisas, tá ótimo, né? Mas quero te agradecer muito pelo seu tempo, por dividir conosco. Eu sei que seu tempo é valiosíssimo. Obrigada. E eu tenho certeza que alguém vai escutar aí, vai ter uma sacada eu aprendi genial várias aí. coisas que não é nem meu segmento, né? Que o meu é a parte de clínica estética. Mas serve pra todos, né? Não, serve. Estratégias de agilidade, coisas de paciência, questão da paciência. Mas eu acho que a maior... que eu queria que a Érica se deixasse aqui, essa sacada pra Lu, que eu falo tem 5 anos, é que a gente sozinho não dá conta de fazer tudo. Não tem como. A gente tava pensando isso antes da gravação, né? Não tem como ser eu presa e crescer. Não tem como. Impossível. A gente precisa realmente, e é uma coisa que eu falo sempre com a minha equipe, às vezes o empreendedor, ele tende a centralizar muito, né? Ai, tudo tem que pedir o meu aval. A gente tem que empoderar as pessoas que trabalham com a gente, que a gente confia que tem a mesma linha de trabalho. E aí, a partir daquele momento, fazê-las perder o medo de agir, né? De agir por conta própria mesmo, porque aquele princípio, aquela base, aquele entrosamento com os padrões da empresa e com a filosofia de trabalho já aconteceu quando você preparou aquela pessoa. Sim. Né? Hoje eu tenho 2 gerentes, elas foram treinadas por mim e elas foram capacitadas por muito tempo, até elas receberem esse cargo e essa responsabilidade, né? E estarem empoderadas ali para tomar decisões no meu lugar. Então, a gente precisa delegar. É mandatório isso, né? E é muito difícil a empresa é como um filho para o empreendedor. Sim. Entregar o nosso filho para alguém cuidar não é fácil. Aquele bebezinho que você trocou fralda, cuidou ali com talquinho, aí você entrega para aquela pessoa. A gente morre de medo, mas a gente tem que fazer, porque faz parte do processo, né? Porque a gente também... por eles, né? A gente precisa ter vida pessoal e a gente precisa desenvolver talentos. Então, essas pessoas que a gente está desenvolvendo para serem os nossos gestores, né? Eles estão crescendo junto com a gente, né? E eu acredito muito nesse poder social das empresas. Eu acho que a empresa, ela tem um papel social muito forte. Desde o princípio, que sempre empoderar as mulheres que trabalham comigo, dizendo para elas que sim, elas são capazes de fazer o que elas quiserem. Né? E o mundo diz o contrário. E elas não precisam acreditar. Elas podem deixar essa luz, esse brilho delas, né? E vir à tona, né? Que elas podem mostrar essa beleza que elas têm, essa inteligência, essa criatividade, tudo que elas estão carregando ali, que às vezes está encolhidinho, e elas podem colocar isso para fora. Isso é um trabalho muito de formiguinha, sabe? Porque é toda uma história, né? Todo um peso histórico, social, cultural, em cima da questão feminina. E que eu também tenho um olhar muito forte nesse sentido de trabalhar e empoderar mulheres que trabalham comigo, porque seja financeiramente, né? O mercado diz, né? A mulher ganha menos. Não, na minha empresa isso não acontece. Né? Eu quero que a mulher ganhe mais que o marido. Se eu puder, ela vai ganhar o dobro do marido. É isso aí, quanto mais mulher rica no mundo, né? Vamos nos ajudar, vamos fazer as pessoas que a gente sabe que, nossa, trabalham muito bem e são nossas parceiras crescerem também, né? Verdade, eu tenho esse olhar. Verdade. Então, eu acho que a gente só cresce assim, né? Ajudando quem está junto com a gente também a crescer, né? Não é só o meu olhar, a minha saúde, empresa. Né, Érica? Assim, para a empresa crescer e ter um legado, ela tem que viver sem você, e para você ter saúde mental, ela também tem que viver sem você.
Exatamente. Senão ela vai te sugar a alma e você vai junto com a empresa, se ela não crescer. Verdade. Exato. Então, a gente tem que pensar nesse aspecto também da saúde, né? Trabalhar várias horas por dia, só focado na empresa, a gente acaba abdicando de muita coisa. A família é a maior prejudicada. Eu tenho uma filha de 9 anos. A loja abriu quando ela tinha quase 3 anos, né? Então, ao longo da infância dela, eu não conseguia acompanhar muito. Então, isso também é um ponto que o empreendedor ou a empreendedora tem que avaliar. É muito importante para mim estar com os meus filhos e vê-los crescendo. Será que é o momento de empreender? Sim. Né? Porque não é vergonha eu falar, eu quero esperar o meu filho completar 6 anos. Eu vou ficar essa parte tão importante da infância com ele, esperando, né? Ainda gestando esse sonho. Agora aquela criança tem uma certa idade, já está mais autônoma, agora sim eu vou então colocar o meu projeto em prática, né? Tudo depende do que você se sente. Por isso que é importante o quanto você se sente bem. E assim, para abrir uma empresa é muito importante a pessoa se conhecer, né? Porque muito da empresa é o espelho do empreendedor. Então, eu preciso me conhecer para montar esse formato de empresa que tem a ver comigo, porque eu vou ter que defender com unhas e dentes esse projeto para fazê-lo vingar. Sim. Né? É o que você falou da piscina. Se eu não acreditar que eu tenho capacidade e fôlego de atravessar a piscina, eu sou a primeira a me sabotar. Sim. Então, eu tenho que me conhecer o que eu quero para mim, né? E daí, então, eu colocar o meu projeto aí pro mundo. E aí ter força para defender esse meu projeto. Verdade. Se você não souber, a pessoa se desespera no meio do caminho, de repente não dá pé, você não tinha fôlego, aí morre afogado mesmo. Não tem como. Mas é muito maravilhoso ouvir tudo isso, Érica. Eu acho que foi um grande insight poderoso. Que aprendizado, né? Legal. Obrigada por dividir. Muito obrigada a vocês, adorei. Nossa, obrigada. E você que tá aí do outro lado, já sabe, né? Curte, compartilha, tem que seguir aqui, ajudar as empreendedoras. A trazer mais informação, né? Não? Isso. E se você estiver em Itajubá, já sabe onde você vai tomar seu café, né? E comer sua torta maravilhosa, cheesecake de cappuccino. Na quituteira. Vamos lá, vai ser um prazer. Muito bem. Obrigada, Érica. Obrigada a vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.